Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que esse vídeo chegou até você, mas eu espero que no momento que ele chegue até você, você possa aprender um pouco mais a palavra de Deus e que essa palavra possa edificar a sua vida. Eu sou Jaqueline, eu sou professora dos adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cia de Seta, Templo Central, e nós estamos estudando a revista dos adolescentes que tem por título Jesus e o Reino de Deus. Semana passada, vocês sabem, nossos adolescentes, que o Natanael, ele falou muito bem sobre conhecendo Jesus de Nazaré, que foi a lição 2. Hoje, especificamente domingo, que esse vídeo vai ser postado, nós vamos estudar a lição 3. A lição 3 tem por título Conhecendo o Caráter de Jesus. Então, nós vamos compreender um pouco mais sobre o caráter de Jesus. Será que Jesus tinha um caráter admirável ou será que Jesus tinha um caráter desconfiável? É isso que a gente vai compreender e tentar entender daqui para frente. Mas antes de nós começarmos a estudar a lição, vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, meu mestre, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este recurso que o Senhor tem nos dado para ensinar a Tua palavra, Senhor. Tu sabe que em tempos difíceis, Senhor, mesmo assim Tu nos dá meios para aprender um pouco mais da Tua palavra e do Teu amor. Senhor, abençoa aqueles que se encontram em suas casas assistindo esse vídeo, Senhor. Guarda eles na Tua mão santa, protege-os de todo mal e abençoa que essa palavra, Senhor, chegue aos corações deles e frutifique na vida deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar a lição, eu queria conversar com vocês e perguntar para vocês o que vocês estão fazendo nesse período de quarentena, o que vocês estão fazendo, como está a vida de vocês. Então, meus adolescentes do Tempo Central, quando vocês verem esse vídeo, eu quero que vocês me mandem uma mensagem no meu privado e me respondam: olha, tia Jaqueline, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu quero que vocês me respondam e me deem uma resposta para mim saber o que é que vocês estão fazendo nesse período. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos começar a nossa lição. A nossa lição, como eu falei, tem por título, é a lição 3, e tem por título Conhecendo o Caráter de Jesus. Então vamos pegar a nossa revista, a revista que vocês têm em casa, a nossa revista, e antes de tudo, da gente começar a nossa lição propriamente dita, eu queria saber se vocês entendem o significado da palavra caráter. O que seria o caráter? Bom, eu trouxe um conceito da palavra caráter e eu queria ler para vocês. O meu conceito está dizendo assim: caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. O conjunto das qualidades e dos defeitos de uma pessoa é que vai determinar o seu caráter, ou seja, as qualidades e os defeitos de uma pessoa vai determinar se ela tem um caráter bom ou se ela tem um caráter ruim, não é verdade? Então, é isso que é o conceito de caráter. Como a gente vai falar sobre conhecer o caráter de Jesus, nada melhor do que entender o conceito da palavra caráter. Bom, agora vamos começar a nossa lição. Nosso texto bíblico. Gente, eu tô olhando pra cá é porque eu tô com a revista, viu? Ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem não tem a revista, abra a Bíblia, vai lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E o nosso texto bíblico nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nosso texto bíblico diz que nós temos a mente de Cristo, que nós conhecemos a mente de Cristo. Ou que nós temos a mente de Cristo, é o que o versículo diz. E é isso que a gente vai aprender daqui para frente. Como ter a mente de Cristo? Como ter um caráter verdadeiramente cristão? A gente vai entender isso daqui para frente. Bom, então, na realidade, esse texto bíblico ele vai explicar claramente que nós precisamos ter as intenções de Cristo, ter um coração igual ao de Cristo, sermos bondosos, sermos amorosos. Quando ele fala inteiramente de Cristo, é ter as atitudes que Cristo tem, ser bondoso, ser amoroso, ser carinhoso. E aí, nesse caso, já entra as bem-aventuranças, que elas falam: bem-aventurado o homem que
que os mansos, porque eles verão a Deus, bem-aventurados puros de coração. O Sermão do Monte já nos falava isso, então nós devemos ter a mente de Cristo para que nós possamos ter essas coisas em nossa vida, ou seja, bem-aventurado aqueles que são mansos de coração, que são humildes. E essas características, ser manso, ser humilde, todas essas características são características do caráter de Jesus Cristo. E é isso que a gente vai ver mais à frente. Depois disso, temos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, do 5 ao 11. E eu vou ler aqui na lição mesmo. Vocês podem abrir a lição de vocês e eu vou estar lendo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, do 5 ao 11, diz assim. Gente, é porque a lição está aqui no celular. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe já fala sobre o livro de Filipenses. Em Filipenses, Paulo ele já utiliza de forma profunda o exemplo de Jesus Cristo para estimular os filipenses a resplandecerem a luz de Cristo. Então ele fala, Cristo ele se humilhou, ele não se exaltou, ou seja, as características do caráter de Jesus Cristo, elas eram extraordinárias, mostravam alguém que enquanto na terra se doou intensamente pelo próximo, ele se doou pelo outro, era um caráter extremamente especial, não era? Era um caráter louvável, o caráter de Cristo, com certeza uma inspiração para cada um de nós. Essa leitura de Filipenses, Paulo ele se humilhou, e justamente por isso o Senhor o exaltou, justamente pelo fato dele se humilhar. Então essas eram características do caráter de Jesus Cristo mesmo. Aí vem uma pergunta para vocês, que também está na lição, mas como a gente deve buscar e praticar o caráter de Jesus Cristo? Ter a mente de Cristo, assim como no aquele versículo que a gente leu do texto bíblico fala, se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos automaticamente, através da ajuda do Espírito Santo, atribuir a nós características de Jesus Cristo cada dia mais. Amém? Então, vamos para o tópico 1. O tópico 1, eu estou com a revista aqui, ele fala assim, o caráter de Jesus Cristo e a sua missão. Abram a revista de vocês no tópico 1, que fala assim, o caráter de Jesus Cristo e a sua missão. Eu não vou ler o tópico 1, mas o tópico 1 está falando sobre o caráter de Jesus Cristo e a sua missão. Aí vem uma pergunta na revista, como que nós conseguimos ou nós devemos identificar o caráter de Cristo? E a lição ela nos mostra claramente isso. Cristo, ele tinha um caráter louvável, ou seja, eram coisas da sua conduta, da sua moral que eram extremamente louváveis. Então, a revista mesmo fala, e isso é encontrado na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele era amoroso, observador e conhecedor dos corações, ele era movido por compaixão, ele era manso, ele era sábio, ele possuía autoridade, ele era zeloso, ele era paciente, ele era sensível, ele era humilde, ele era misericordioso, ele era obediente, ele era justo, ele era puro, entre tantas outras características. E todas essas características nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, todas essas características de Cristo. Então Cristo ele realmente tinha um caráter extremamente louvável, admirável e que tem bastante a nos ensinar, e tudo está na palavra de Deus, não é verdade? Então, a gente falou aqui sobre diversas características do caráter de Jesus Cristo. Mas tem um caráter de Jesus Cristo que ele chama bastante atenção e que é muito importante,
que até a revista mesmo fala que é foco nas prioridades. Como assim? Jesus Cristo, ele conversava com Lázaro, ele conversava com Marta e Maria, ele tinha tempo, mas ele nunca perdeu do seu foco. Qual era o seu foco? A crucificação, a salvação das pessoas. Afinal de contas, Deus o enviou para a crucificação, para salvar a humanidade e aniquilar todo o pecado e salvar a humanidade. Deus mandou Jesus Cristo para isso. E Jesus Cristo não negou. Ou seja, o caráter dele era tão louvável que, apesar dele conversar e se importar com o outro, mesmo assim ele não se esqueceu da sua principal missão, que era a salvação das pessoas, não é verdade? Então, o caráter de Jesus Cristo é admirável. Então, ele era extremamente admirável o caráter dele. E aí a gente faz uma pergunta para você. Qual é o foco da sua vida? Jesus Cristo, ele, apesar dele conversar com as pessoas, ele, apesar de todas as coisas que ele fazia, milagres, multiplicação de pães, conversava com pobres, viúvas, órfãos, apesar disso tudo, ele nunca se esqueceu, ou seja, o seu foco nunca se desviou da sua missão. Mas qual é o seu foco? Será que você está focado apenas em atividades escolares? Será que você está focado apenas em coisas da sua vida cotidiana, no mundo real, aqui no mundo? Porque a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não diferente disso, não é verdade? Não é buscar as coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. Então é claro que é importante nós termos trabalho, é importante nós termos tudo isso, todas essas coisas para suprirmos a nossa necessidade nesse mundo. Mas o mundo é passageiro, o nosso lugar maior é lá no céu, é nos encontrarmos com Jesus Cristo. Então nós devemos nos lembrar que o nosso foco principal é o céu, é Cristo Jesus mesmo. Amém? E vamos para o tópico 2. O tópico 2 ele fala assim: qual é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E aí nesse tópico é que eu relembro de uma coisa que o Natanael falou na lição passada, que ele falou assim, até anotei, ele falou assim que Jesus ele chegou com uma nova ordem, ou seja, diferentemente de antigamente, que as pessoas só se importavam com os ricos, quando foi Jesus, ele se importou com o pobre, Jesus se importou com a viúva, ele se importou com as prostitutas. É claro, quando a gente fala isso, a gente precisa entender que Jesus, ele não condena o pecador, ele condena o pecado. Então Jesus, ele ama todos iguais, ele não gosta do pecado. Se você pecar, você vai ter consequências pelos seus atos, mas se você se arrepender, os braços de Jesus estão abertos para te acolher. Então Jesus, ele vem nos trazer justamente isso, o perdão, que ele perdoa, que ele é misericordioso, ele é bondoso. E no tópico 2 fala justamente sobre isso. Quem é o teu próximo? Então, Jesus Cristo ele se preocupava com as pessoas, ele falava com as pessoas através das parábolas, como por exemplo a história do bom samaritano. O bom samaritano, ele que ajudou, não foi as outras pessoas mais importantes que ajudou aquele que estava necessitado. Então, nós devemos entender que devemos amar as pessoas à medida do amor de Cristo. Cristo, ele amou a todos iguais. E eu te pergunto, eu te faço mais outra pergunta. Será que você está amando as pessoas na medida do amor de Cristo? Será que você está realmente amando as pessoas assim como Cristo ama a todos? Eu deixo essa pergunta para você. Às vezes, nesses tempos de quarentena em que nós estamos vivendo, você tem tempo para conversar com um amigo, para mandar um WhatsApp, e às vezes você não se lembra, ou às vezes você nem se preocupa. É nesse exato momento que você deve lembrar: oi, fulano, você tá bem? Como você tá? Como vai a sua vida? Nós devemos ter a medida do amor de Cristo, amar como Cristo amou. É o que diz no versículo de João 13:34, que fala assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então é isso que fala: como eu vos amei a vós. Ame aos outros como eu amo a vocês, que eu amo vocês extraordinariamente. Então ame aos outros também. É isso que Jesus Cristo estava falando. E é justamente isso que esse quem é o seu próximo? Esse tópico ele vai dizer: quem é o seu próximo? Você está preocupado com o seu próximo? Você está pensando nas coisas que o seu próximo está precisando? Então, se você estiver pensando em ajudar, isso é uma característica do seu caráter e é uma característica
boa e não uma característica ruim, não é verdade? Então, não podemos nos esquecer do nosso próximo. Sempre temos que ter alguma coisa para contar para ele, nos lembrarmos dele. É igual eu falei para vocês, apesar de pode ser que o nosso próximo seja alguém que esteja passando por alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, mas você precisa condenar o pecador, assim como Jesus condenou o pecador e não, mas você precisa condenar o pecado e não o pecador. Na verdade, você não precisa condenar, você precisa conversar com ele para que você entenda do que ele está passando e se importe com ele. Assim como Jesus era misericordioso e se importava com as pessoas. Não é verdade? Então, nós vamos para o tópico 3, e o tópico 3 fala sobre pai e filho, uma relação que nos inspira. Abra a sua Bíblia não, aliás, a sua revista. Vamos para o tópico 3, lá está assim, tópico 3, pai e filho, uma relação que nos inspira. E esse tópico, ele vai falar sobre a relação de obediência de Jesus para com Deus, para com seu pai. Jesus, ele era muito obediente a Deus. Jesus, ele conversava com Deus, todas as coisas que Deus falava para ele fazer, que a gente sabe que está na Bíblia, nos livros do Novo Testamento, Jesus ele se importava em falar com Deus, falava, vou lá orar para falar com meu pai. Então ele sempre se preocupou em conversar com Deus. Então eu também lanço um desafio para vocês, nesses momentos de quarentena em que estamos passando, todo esse processo, por que não estarmos mais apegados com o nosso Pai, orarmos mais, jejuarmos mais, nos lembrarmos do nosso Pai, nos lembrarmos do amor dele. Claro que a gente tem que lembrar do nosso Pai em todas as épocas da nossa vida, mas aproveita que você está em casa e conversa mais com ele, tenha mais intimidade com ele, assim como Jesus tinha intimidade, tinha relação com o Pai. Então, que nós possamos nos inspirar no relacionamento de Jesus com Cristo, com Deus Pai, que orava e obedecia. Então, nós devemos aproveitar esse tempo para estarmos mais perto de Deus. Então, o tópico justamente fala sobre isso, uma relação de Jesus com seu Pai, uma relação que nos inspira, porque Jesus, ele obedecia às palavras do Senhor, porque ele sabia que Deus era Deus e ele sabia da importância de obedecer tudo aquilo que Deus falava. Então, vamos para o tópico 4, que é o último tópico, que fala assim: mas nós, na verdade é uma pergunta, nós temos a mente de Cristo? Será que nós temos a mente de Cristo? Será que nós temos mesmo essa mente de Cristo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para ter a mente de Cristo? Então, aí vem outra pergunta, como que nós vamos conseguir fazer tudo o que Jesus faz? Ou seja, como que nós conseguiremos ter a mente de Cristo? Então o apóstolo Paulo nos diz que não é uma coisa difícil ter a mente de Cristo. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, claro que nós teremos muitos desafios durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada com Cristo. Mas se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, automaticamente as coisas vão mudando. Vocês podem ver que quando alguém se converte ao Senhor, ele no começo é difícil para ele, mas com o passar do tempo, quando o Espírito Santo está com ele, ele vai mudando suas atitudes. Então, ou seja, conviver com Cristo, na verdade, conviver com Cristo, ir na igreja, orar, jejuar, acaba te tornando uma pessoa que tem as características de Cristo, amoroso, sincero, corajoso, manso, e te torna uma pessoa com a mente de Cristo. Cada vez mais que você está se aproximando de Cristo, mais você tem as qualidades de Cristo. Então isso é muito importante, isso é extremamente relevante. Na realidade, o mais importante é nos permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós teremos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, não é verdade? Bom, então essa lição ela está chegando ao fim, mas antes eu queria dizer para vocês que nós possamos praticar na nossa vida. Quando eu falo nós, não é só eu, não é só você adolescente, é qualquer pessoa, que nós possamos estar praticando as características do caráter de Cristo, que nós possamos estar sendo humildes, mansos, compassivos, ou seja, pacientes, que nós possamos a cada dia tentar mudar. E quando eu falo nós, não é só vocês, que a gente possa tentar mudar e pensar assim, olha, as características de Jesus eram características louváveis, ele
ele era sempre bondoso, ele era sempre misericordioso, ele sempre pensava no próximo. Então, por que não nós, como os filhos de Deus, ou seja, nós como cristãos, nós não devemos seguir a Cristo? Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Então, nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que seguir as características de Cristo. O mundo ele está nos vendo, as pessoas estão nos vendo. Então, o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o amor de Cristo e não um caráter diferente do caráter de Cristo, não é verdade? Então, que nós possamos aprender isso. Eu espero que essa lição possa ter abençoado a sua vida grandemente. Eu espero que você consiga entender. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. E se eu falei alguma coisa errada, me desculpem, é porque o vídeo não dá, eu não sei editar, mas eu espero que a sua vida tenha sido edificada por essa palavra. E adolescente, você não esqueça de me mandar mensagem na hora que você assistir esse vídeo aqui. Como que você tá nesse tempo de quarentena? Como vai a sua vida? O que você tá fazendo? Não se esqueça de me mandar mensagem, amém? Então agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição. E semana que vem eu tenho certeza que o Senhor vai trazer outra lição maravilhosa para você. E que, com fé em Deus, esses períodos que estamos passando, nós possamos retornar à nossa igreja e aprendermos as lições assim, juntinhos. Mas por enquanto, Deus nos deu um recurso e nós vamos seguindo com Ele, amém? E também estou com muita saudade de vocês. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, meu mestre, meu redentor, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa lição. Senhor, que esse adolescente ou essa pessoa que assistiu, Senhor, ela possa ter entendido tudo que o meu coração estava ao meu coração para falar de Ti, Senhor. Que ele guarde essa palavra no seu coração e que seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas boas que Tu tens feito. Apesar de tempos difíceis, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, provando que o Teu amor é maior que tudo. Muito obrigada pelo Teu amor que não tem fim. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém?